Não posso, via tribuna do Senado Federal, fazer um pronunciamento sem me referir ao agravamento da situação da cheia do transbordamento do Rio Acre, especialmente no município de Brasileia. A situação se agravou muito de ontem para hoje e Brasileia é hoje uma cidade tomada pelas águas do Rio Acre. A igreja, as escolas, os postos de saúde, todas as unidades comerciais do município, nada funciona em Brasileia. Tenho aqui as imagens, um posto de saúde, escola, a igreja. A cidade enfrenta a maior cheia da história, algo que, conversando com os mais antigos, inclusive com meu pai, que é nascido em Brasileia, nós não temos nada parecido. Imagine o que é um rio que passou por cima de uma cidade, a curva que contornava a cidade não existe mais, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, a energia elétrica foi cortada a partir de ontem, a população atingida perdeu absolutamente tudo, aqueles que achavam que as águas do rio subiriam até um certo nível, elevaram seus eletrodomésticos para um certo nível e depois não conseguiram mais tirar. A única possibilidade é desmontando telhados e a situação é de absoluta calamidade, que foi inclusive decretada pelo prefeito da cidade. O governador Tião Viana esteve no município, está com toda a equipe de governo mobilizada para socorrer a população de Brasileia, e agora, às 16h, vamos ter uma audiência com o ministro Gilberto Ock, no sentido de apresentar para ele esse quadro. Deputados estaduais estão aqui numa comissão do Acre, os deputados federais, os 3 senadores, e a situação é de absoluta calamidade. Por medida de segurança, a energia no município foi desligada ontem às 20 horas. São 6 alojamentos, igrejas, ginásio coberto, escolas, campos da universidade, todos tomados com desabrigados. Todos os alojamentos estão esgotados, no sentido de não ter mais capacidade de receber pessoas. Segundo a Defesa Civil, a alimentação no supermercado está também esgotada na cidade, não há gasolina, a falta de barcos para resgate das pessoas, a comunicação completamente inoperante, não funciona celular, não funciona TV, rádio, ou seja, não temos internet. Eu tenho procurado falar com o prefeito, não consigo. E o que nós temos lá é uma ação da Defesa Civil, a presença do governo do Estado e um movimento da própria população. O Rio Acre atingiu uma cota recorde e eu queria aqui prestar solidariedade à população de Brasileia, que foi decretado estado de calamidade pública. Vamos agora pedir ao Ministério da Integração, à Defesa Civil Nacional, que faça o reconhecimento do decreto municipal. E essa audiência eu marquei com o ministro, avisei ao coordenador da bancada que mobilizou os parlamentares, o senador Sérgio Petecão e o nosso colega Gladys Cameli, que acabou de se dirigir para a audiência. Eu queria aqui fazer um apelo às autoridades federais, a todos os ministérios, que prestem atenção no que está ocorrendo no Acre. Nós vamos precisar de ajuda de todos os ministérios para superar esse momento de muito sofrimento, de prejuízo incalculável que a população de Brasileia está vivendo. Eu apresentei uma proposta de criar uma comissão externa, temporária. Queremos ir os 3 senadores do Acre, pelo menos mais 2 senadores convidados, fazer um relatório da situação dos municípios, tanto de Assis Brasil, de Epitaciolândia, de Chapuri, como Rio Branco também, e, ao mesmo tempo, de Brasileia, que é a situação mais grave, no sentido de garantir o apoio necessário do governo federal para a reconstrução da vida em Brasileia. É claro que temos que analisar as motivações. Nós temos nessa área a maior concentração de desmatamento. Eu sou engenheiro florestal, sei que a seca no Sudeste
E as cheias em algumas regiões do país não são só uma manifestação da natureza. É quase como uma resposta da natureza à ação do homem. Então, nós estamos vivendo, sim, a mudança climática, nós estamos vivendo, sim, uma mudança nos indicadores, seja de cheia, seja de seca. E é muito importante que adotemos aí políticas públicas no sentido de não penalizar ainda mais a população, especialmente a mais sofrida. Então, vou me dirigir agora imediatamente ao Ministério da Integração, reunir com o chefe da Defesa Civil Nacional, com toda a bancada do Acre, com representantes das prefeituras, do governo do Estado, no sentido de emprestar o mandato do Senado Federal, inclusive essa função que a Casa me concedeu, meus colegas de vice-presidente do Senado, para socorrer a população de Brasileia, que mais do que nunca precisa do apoio de todos, e a ação tem que ser suprapartidária, não tem que se olhar se o prefeito é de um partido ou de outro, nós precisamos trabalhar no sentido de estender a mão, abraçar a população e encontrar uma maneira de diminuir o sofrimento e os prejuízos que são incalculáveis da população de Brasileia. Muito obrigado, senador Benedito de Lira, pela colaboração com o trabalho, e eu peço desculpa a Vossa Excelência, vou me dirigir imediatamente ao Ministério da Integração, e fica aqui a minha solidariedade na quinta-feira, com meus colegas senadores aqui do Acre. Nós vamos estar indo a Brasileia, novamente, ao Alto Acre, para, junto com a população, encontrar maneiras de superarmos essas dificuldades, somando forças com o governador Tião Viana, que não tem medido esforço no sentido de ajudar as pessoas que sofrem por conta da cheia do Rio Acre, em todo o Vale do Acre, especialmente em Brasileia. Muito obrigado.